Fala, lindão de Jesus, fala, lindona de Jesus. Eu tenho uma palavra para o teu coração nesse dia. Uma palavra que vai levar você para um nível maior em Deus. Que vai levar você para um lugar onde você vai poder desfrutar de coisas aqui que vão abrir o seu entendimento e você vai conseguir chegar num lugar de graça, de poder e de autoridade em Deus. Muita gente me pergunta, Rico, quando Adão e Eva estavam no Éden, Deus ele disse que se eles comessem da árvore que ele proibiu, que eles morreriam. E a serpente ela chegou e disse, olha, foi isso mesmo que Deus falou? Tem certeza? Será que vai morrer mesmo? Vai morrer nada, vai morrer não, fica tranquilo. Vai lá e pode comer, o fruto é gostosinho. E detalhe, o fruto vai te dar o poder de ser igual a Deus, sabendo o que é bom e o que é ruim. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles não precisavam escolher uma coisa boa e ruim, porque não havia, só havia coisa boa. Então Deus deu, porque Ele nos dá o livre-arbítrio e a gente pode escolher o que a gente quer fazer. Mas Adão e Eva, eles não sabiam que era certo e errado. Eles não precisavam escolher isso porque Deus escolhia para eles. Sabe o que eles precisavam fazer? Só viver. Olha que vida boa, né? Que coisa gostosa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Só precisava lá ver o bichinho, comer das árvores que sabia que podia comer. Só tinha uma árvore, cara. Uma, que Deus falou, ó, só não pode comer essa, só essa, tá? E o resto você faz, cara. Beleza, só não come essa. Eles não tinham muita decisão, era só saber, cara, isso aqui é errado e não pode. Beleza. Mas não tinha ali eles não tinham esse juízo, tá? Não havia em Adão e Eva esse juízo. Mas quando a Eva soube que, opa, você é igual a Deus, não você é igual a Deus tendo poder e tal, mas igual a Deus no sentido de ter o que Deus tem. O que era? O juízo, o entendimento, saber o que é bom e o que é ruim. A partir desse momento em que você sabe o que é bom e o que é ruim, você vai ter que decidir se você quer fazer a coisa boa ou se quer fazer a coisa ruim. Então a única decisão que eles tinham era não comer daquela árvore. O foco aqui é a morte. Quando Eva e Adão eles comem do fruto proibido, do fruto que não era para comer, os olhos se abrem. A Bíblia diz lá em Gênesis que os olhos se abriram e viram que estavam nus. Ou seja, eles a partir daquele momento que eles comeram daquele fruto, eles tiveram o entendimento aberto para que eles soubessem o que é mal e o que é bom. E ali eles começaram a ver, cara, não é legal a gente ficar peladão, a gente está pelado, né? A minha consciência está me condenando aqui que isso não é legal e tudo mais. Então, quando Deus foi conversar com eles, eles tiveram a consequência. Mas Adão e Eva não morreram. Comeram do fruto proibido e não morreram. Então Deus mentiu para eles? Aí é que a gente vai entrar. Eu quero te falar nessa hora que Deus ele tem essa parte da mensagem para você. Fica até o final, vê essa mensagem até o final, eu tenho certeza absoluta que Deus vai tocar no teu coração. Tá tocando no meu coração aqui, essa palavra tá pulando aqui no meu coração, que é uma palavra maravilhosa. Puxa, lá vem ele de novo! Sabe por que a gente morre espiritualmente? Exatamente. Eva e Adão, eles tiveram uma morte espiritual, tanto que para voltar a falar com Deus, teve muito tempo. Eles ficaram sem falar, a Bíblia diz que todas as 6 horas da tarde, Deus falava com Adão, Deus descia até o paraíso para conversar com Adão. Imagina você, todo dia, 18 horas, Deus desce ali, opa, fala aí fulano, vamos trocar aquele papo, e aí, como é que tá o mundo? O que tá achando aí, cara? Imagina, todo dia Deus, todos os dias Deus, 18 horas, ele parar para conversar com você. Que coisa maravilhosa. E sabe que uma das coisas que acabaram com a consequência desse pecado, Deus parou de falar com Adão. É terrível quando algum pecado afasta a gente de Deus, quando afasta a gente da comunhão, de estar na igreja, de estar com Deus, de ler a Bíblia, de estar junto. É triste quando algum pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele não afasta Deus de você, ele afasta você de Deus. Por que eles não morreram fisicamente? A morte não era física, a morte era espiritual. Quem sabe você morreu espiritualmente por causa daquele pecado, por causa desse pecado que você ainda está cometendo de repente. O que afasta a gente de Deus é o pecado. A gente morre para a vida espiritual por causa do pecado. Sempre que a gente peca, a consequência disso é a distância da vida espiritual, do mundo espiritual. Acontece uma coisa muito legal, e olha só, quando Deus fez a terra, ele falou, mar, produza seus peixes. Ele não fez os peixes, Deus não fez os peixes. Está lá escrito em Gênesis, Deus falou, mar, produza os seus peixes. Ele falou, terra,
produza as suas árvores. É, exatamente. Deus também não fez a árvore, não fez, ele não pegou, não fez com a mão dele. Ele falou à terra, terra, produza as suas árvores. Quando chegou em mim e você, sabe o que ele fez? Ele não falou, ele fez. A Bíblia diz que Deus conversou com a Trindade e diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus nos fez. Agora vem a parte bacana dessas passagens. A parte legal é que quando você tira um peixe de dentro d'água, ele começa a se debater. E se você deixa esse peixe muito tempo fora da água, ele morre. Por quê? Porque a água produziu o peixe. A água fez o peixe. Então, quando você tira o peixe da água, ele começa a morrer. Quando você pega uma árvore e arranca ela, uma planta, arranca ela do solo, arranca ela da terra, o que acontece? Essa árvore, essa planta começa a morrer. E é justamente o que acontece quando tiram você de Deus. Quando você sai de Deus, quando a sua vida espiritual sai de Deus, você começa a morrer. Por quê? Porque você está saindo da origem. Você tirou o peixe da origem, tirou a árvore da origem, tirou o homem da origem, de Deus. Você começa a morrer. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos nele antes da fundação do mundo. Então, quanto mais você se distancia de Deus, mais a sua vida espiritual vai morrendo. Quando mais você fica longe da igreja, mais você fica longe da Bíblia, mais fica longe da oração, você vai morrendo e morrendo e morrendo espiritualmente. A gente precisa entender que a vida com Deus, ela necessita de 3 pilares básicos. Você precisa orar, você precisa ter uma vida, tá? Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e uma vida de igreja. Você precisa fazer parte da igreja, tá? Tem um vídeo aqui, ó. Igreja, fazendo parte da igreja, eu não preciso de igreja. Esse vídeo é muito legal, falando sobre várias perguntas que o pessoal faz aí sobre igreja e eu tenho respondido. Então é preciso você ter uma vida de oração para que você não morra. Deus não quer que você morra. A intenção de Deus sempre foi falar com Adão. Deus fez o Éden para estar em comunhão com Adão e com a Eva, com a sua criação. Deus fez a gente para estar com a gente. Muita gente fala, Rico, a Bíblia foi coisa de homem, o homem escreveu. Claro que escreveu. Sabe por quê? Porque Deus é apaixonado pela sua criação. Deus é apaixonado pela nossa vida. Ele é tão apaixonado pela nossa vida que Deus podia fazer tudo sozinho. Só que o que ele faz? Ele vai chamar eu e você para fazer parte disso. E ele chegou e falou com Moisés, Moisés, pô, escreve um livro aí para mim. Vamos lá, escreve assim, ó. É um pai com filho. Deus deu tudo para a Escritura, a Bíblia, foi com pessoas que Deus simplesmente conversou. Foi coisas extraordinárias. De repente você não acredita, não acredito que Deus conversou com o homem. Cara, conversou. E tá tudo lá. E é interessante da Bíblia que de Gênesis a Apocalipse ela conversa entre si. A Gênesis fala de Jesus, a Apocalipse fala de Gênesis, fala de Jeremias, fala de Mateus e ela se conversa. Pessoas de épocas totalmente diferentes falavam de pessoas que já existiram e que ia existir e o tempo inteiro está se entrelaçando. Então é maravilhoso quando você tem uma vida de oração, uma vida de leitura e uma vida na igreja. A sua vida é transformada. Porque isso tudo vai circulando você. O mundo espiritual começa a dar sinais de que as coisas estão acontecendo. O Paul Washer, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que Deus não precisa de nada da gente. Deus não precisa de você para nada, não precisa de mim para nada. Quando Ele pede alguma coisa para a gente, Ele não está pedindo para ocupar um lugar. Ele está te dando o privilégio de você poder trabalhar para Ele. Ele não precisa de nada de você nem de mim. Agora, quando a gente faz alguma coisa para Ele, é um privilégio. Não é Ele não está ocupando um lugar, olha, tem uma vaga aqui, tem que ser ocupada. Não. Ele está te dando o privilégio de você ser servo dele. A melhor coisa que tem é ser servo de um Deus que é maravilhoso. A Bíblia também diz que tinha uns servos que os seus senhores, eles eram tão bons, mas tão bons, que quando acabava aquele tempo daquele servo, e aí aquele senhor ele já podia dispensar, né, e deixar livre esse servo, esses servos eles amavam tanto os seus senhores que eles não queriam ficar livres. Eles falavam, cara, eu amo ficar com o Senhor é muito justo, é muito generoso, eu quero continuar sendo teu servo. Era uma decisão. E aí diz que esses servos, eles furavam orelhas para que soubessem que aquele servo decidiu ser servo daquele Senhor por decisão. Ele optou por estar naquela condição de servo, porque foi muito melhor, esse Senhor é muito bom. E nós também somos servos de orelhas furadas. A gente decidiu ser servo de um Deus maravilhoso. O nosso Senhor é um Senhor maravilhoso, é um Senhor amoroso,
É um Senhor longânimo, Ele tem grande ânimo. E quando Ele olha para você e para mim, Ele fica feliz, porque a gente decidiu ter uma vida com Ele e andar com Ele e viver para Ele. Por isso que a Bíblia diz vida e vida em abundância. Mas quando a gente sai da origem, quando a gente sai de Deus, a gente começa a morrer e a gente começa a se afastar de Deus. A gente, o pecado da gente, nos faz essa diferença, nos traz essa distância. Que em nome de Jesus a gente possa se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus. Que a vida de oração, de Bíblia e de igreja seja uma frequência na nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Deus, que a gente possa ter essa vida de oração, que a gente possa ter essa vida de leitura da Tua palavra, entender mais das Tuas coisas, Senhor. A Tua palavra diz que o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento, que a gente consiga conhecer mais, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer, como diz a Tua palavra. Que a nossa vida na igreja, Senhor, tenha propósito, que possamos ajudar pessoas, ser ajudados, que possamos ser igrejas que vão, Senhor, tocar vidas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Também, se há algum enfermo, em nome de Jesus, se você tem uma enfermidade, coloca a mão na sua enfermidade. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã, para que todo espírito de enfermidade vá embora nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo. Espírito de enfermidade saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado pela cura, Pai. Obrigado pela vida deles, que eles consigam entender. Espírito Santo explica para eles a importância de uma leitura bíblica, de uma oração e de uma vida contigo na igreja. Que não sejam minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o máximo que você puder esse vídeo para que as pessoas possam entender que não há vida se a gente não estiver nele. Amém? Que Deus te abençoe e eu te abençoo. Fica na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.